Muito bom dia, presidente Médici. Este é o seu programa Pensando Bem e a partir de agora eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que pode mudar o curso da sua vida, uma palavra que poderá te trazer uma nova perspectiva acerca de Deus e acerca de si mesmo. Por isso eu quero embasar na Bíblia Sagrada em um texto que está escrito no Evangelho que escreveu o evangelista Lucas. Está no capítulo de número 16, versículo 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ora, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a lei e os profetas, obedeçam-nas. Manda ele, insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a lei e os profetas, tampouco deixarão se persuadir, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Esta é uma história que Jesus conta para se aludir, para se referir à realidade que é o inferno. A vida após a morte tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Agora, as nossas decisões aqui na Terra, elas dirão no futuro para qual lugar nós iremos. Se iremos para o lugar bom, na qual foi o mendigo, ou se iremos para o lugar ruim, para onde foi o tal rico que Jesus se refere. A história é muito simples. A história começa a narrar, a contar de que havia um homem que era muito rico. Ele se vestia muito bem. Todos os dias ele tinha uma roupa nova para vestir. Se fosse nos dias atuais, eu imagino que ele teria diversos carros em sua garagem. Se fosse nos dias atuais, eu imagino que este homem teria aí, não viajaria de ônibus, ele viajaria somente de avião, de primeira classe, se possível. Ele era uma pessoa que vivia uma vida abastada. Ele vivia uma vida, digamos, tranquila, livre da miséria, livre da falta de dinheiro. Esse homem, ele era abastado, ele tinha de tudo. As decisões dele eram apenas voltadas para o aqui e o agora. Quando nós pensamos tão somente no aqui e no agora, nós determinamos um lugar ruim para passarmos ou para vivermos a eternidade no porvir, na vida após a morte. Vejam, ele escolheu belas roupas, ele escolheu se vestir muito bem, ele escolheu ter uma boa casa, e ele só foi pensando no aqui e no agora, e se esquecendo do porvir. Do contrário, Lázaro era um mendigo que jazia, ou que estava, que vivia, que permanecia à porta
da entrada da casa, ou que dava acesso àquela casa, àquela propriedade, ele era mendigo. Ele vivia a mendigar. E o texto diz que ele desejava comer, e ele comia as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Ou seja, o rico tinha muito e ele tinha pouco. O rico comia bem e o Lázaro comia mal. Lázaro, além de ser mendigo, que era uma vida de tristeza, ele não era mendigo porque ele escolheu isso como padrão de vida. Como, segundo a sociologia, na Argentina, muitas pessoas escolhem mendigar como um estilo de vida para si. Mas ele não escolheu isso, esse não era o estilo de vida que ele sonhava em ter. Não era. Ele era obrigado a mendigar, sabe por quê? Porque ele tinha o seu corpo coberto por úlceras, ou seja, grandes feridas expostas no seu corpo. E isso fazia com que as pessoas o rejeitassem, o humilhassem, o abandonassem e não atentassem para ele. Mas isto não foi impedimento para ele pensar no porvir, para ele pensar na vida após a morte. Quando se não tem dinheiro aqui nessa vida, ou quando se tem dinheiro nessa vida, não é necessário nos apegarmos a este mundo. Sabe por quê? Nós começamos a morrer quando nascemos. Ou seja, ninguém vai viver aqui eternamente. Todos os dias as pessoas estão morrendo ao nosso redor. Morreu o seu amigo, morreu o meu parente, o seu parente. As pessoas morrem. Essa é a realidade. Então por que nos apegarmos tão somente às riquezas e os bens materiais? Ou seja, pensar no aqui e no agora. Nós devemos tomar decisões no aqui e no agora para mudar o nosso destino no futuro. Foi isso que Lázaro fez. Lázaro não tinha carro bom, Lázaro não tinha boas vestes, Lázaro não tinha amigos. Aliás, os únicos que se aproximavam dele, veja o que o texto diz, eram os cachorros para lamber as úlceras dele. Ele não tinha amigos, ninguém queria se aproximar de Lázaro. Ele era um rejeitado. E não porque ele queria, é porque as pessoas o rejeitaram, porque aquela doença fizera isto ser uma realidade na vida dele. Mas isso não impediu Lázaro de tomar uma decisão para mudar o percurso da sua vida e o final de sua história. Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno, porque Lázaro não pensou só no aqui e no agora, mas ele pensou no além. E não impediu o aqui e o agora determinar a sua boa estadia do outro lado da vida. Pense nisso, pense nisso. Que Deus em Cristo lhe abençoe e a minha oração é que o Espírito Santo toque e mude a sua vida. Muito obrigado, um abraço, que Deus em Cristo esteja te abençoando.